Vamos falar com Jesus agora. Ó Deus querido, entramos na Tua presença e pedimos que nos perdoe e passa do Teu sangue sobre nós. Se nós falamos, pensamos algo que tem entristecido, o Teu Espírito Santo nos perdoa. Passa do Teu sangue sobre mentes, olhos, ouvidos, boca, coração, corpo, alma e espírito. Que todos sejam lavados com Teu sangue agora e purificados. Que o Senhor venha ao nosso encontro e se manifeste com poder. Cada um tem uma necessidade e o Senhor tem a direção que todos precisam. O Senhor tem trabalhado para promover o seu povo. O Senhor tem nos ensinado que caminho seguir para que possa nos erguer. Então, meu Deus, que possamos aprender mais aqui hoje e que todos possam sair mais no Senhor, maduros, crescidos. Eu repreendo obras armadas e preparadas contra nós. Eu desfaço agora todas as arquitetações malignas em nome de Jesus. A inveja, o olho gordo, a maldade, as pragas, todos os rituais malignos, eu repreendo em nome de Jesus. O Teu sangue tem poder sobre nós. O Teu sangue tem poder sobre a igreja. O Teu sangue nos purifica de todo mal. O Teu sangue tem poder sobre essa reunião, sobre o Teu povo, sobre cada templo, cada líder, cada vida, cada membro, cada pessoa. O Teu sangue tem poder sobre cada mente e coração. Eu peço mentes preparadas, meu Deus. Dê mente ao Teu povo para entender a Tua palavra. Dê mente ao Teu povo. Aliás, Senhor, a todos nós, que as escamas dos olhos caiam, que os olhos do entendimento sejam abertos, que todos tenham visão espiritual, meu Deus. O profeta Isaías falou que muitos têm olhos, mas não vê. Têm ouvidos, mas não ouvem. E o coração se tornou insensível. Então eu oro para que todos vejam e ouçam e que o coração se torne sensível à sua voz. Obrigada pela vida, pela salvação, pelo nome escrito no livro da vida, por todas as coisas boas que tem feito por nós. Nós te agradecemos e te amamos muito, Deus. Amém, amém, amém. Estão ligadas as nossas vitórias. Você pega o Espírito. Que Espírito é esse? Diga, eu bebo do Espírito. Da palavra profética. Para 2015, Deus pode tornar grande e forte qualquer pessoa. Diga, eu sou essa pessoa. Em nome de Jesus. Amém? Sentem-se, por favor. Diga comigo, Deus não quer que eu tenha um espírito crítico. Não tenha um espírito crítico. O espírito crítico contamina tudo. Nós já falamos que os espíritos podem se transferir. Também nós temos falado bastante sobre um estilo de vida excelente, um estilo de vida medíocre. Diga comigo, pessoas íntegras andam em excelência. Deixa eu ler para você o significado de integridade. Integridade, qualidade do que é íntegro, inteireza moral, retidão, honestidade, imparcialidade, excelência, qualidade de excelente, superioridade de qualidade, tratamento devido às pessoas nobres ou de elevada situação social, por excelência, excelentemente, no mais alto grau. Diga no mais alto grau. Mediocridade, estado ou qualidade de medíocre. Poucos haveres, mas suficientes, mediano. Uma pessoa mediana. Nós falamos segunda-feira que algumas pessoas elas estão entre o sucesso e o fracasso. Na verdade, elas têm bênçãos, elas têm uma vida que não é tão ruim,
mas elas não são completas, elas não são plenas. E por culpa delas. E nós vamos falar sobre tudo isso hoje. Um casal se mudou para uma casa e que tinha uma vidraça logo na cozinha. E quando eles preparavam o café da manhã, então podiam olhar para fora e lá tinha uma outra família. E numa das manhãs a mulher olhou e disse, porque a vizinha estava estendendo roupas, e ela disse: essa mulher não sabe lavar roupa? Olha como as roupas dela estão encardidas. No outro dia, a mesma coisa. E foi passando o tempo, e sempre ela olhava e dizia: gente, essa mulher não aprende a lavar roupa? Como ela pode estender no varal roupas tão escuras, encardidas? Aí, numa manhã, quando ela olhou e disse: bom, até que enfim, essa mulher aprendeu a lavar roupa, suas roupas estão brancas hoje. O marido dela riu e disse: não, querida, fui eu que limpei a nossa vidraça. Algumas pessoas precisam desesperadamente, urgentemente, limpar a sua vidraça. Elas têm um espírito crítico. Elas não entendem que o problema está dentro, lá com elas e não fora delas. Desde o início, aquela vizinha sabia lavar roupa, mas a vidraça da casa dela é que não estava limpa. A Bíblia diz aqui, em Tito 1,15, assim: para os puros, todas as coisas são puras, mas para os impuros e descrentes, nada é puro. De fato, tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. Na Almeida Corrigida, todas as coisas são puras para os puros, mas nada é puro para os contaminados e infiéis. Antes, o seu entendimento e consciência estão contaminados. Em Mateus 6, 22, 23, diz assim: os olhos são a candeia do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será tenebroso, cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que quão tremendas trevas são. Tudo tem a ver com a sua forma de olhar, de ver as coisas. Se os teus olhos forem bons, se a tua forma de olhar para uma coisa for boa, você vai trazer luz para a sua vida. Mas se for ruim, você vai trazer trevas, como muita gente tem trazido. Você quer que Deus te promova, mas Deus não pode promover pessoas que têm um espírito crítico. São viciadas em crítica. Tem gente que tem um comportamento crítico, não importa o que aconteça. Sempre o problema está com o outro. Há alguma coisa de errado no outro, como o senhor que sofreu um acidente, desceu e disse para a mulher: a senhora precisa aprender a dirigir? É a 4ª pessoa que bate no meu carro hoje. Bom, se era a 4ª pessoa que batia no carro dele, será que não era ele que estava batendo na 4ª pessoa? Mas algumas pessoas, elas não
conseguem, porque elas são viciadas, faz parte da vida dela, ela já incorporou aquilo, são hábitos estabelecidos. Tudo ela critica. Também o marido que pediu para a mulher, deu 2 ovos a ela e disse: eu quero um frito e um mexido. Ela foi lá, fez, colocou, ele chacoalhou a cabeça. Ela disse: que foi que eu fiz de errado? Você me mandou fazer um frito e um mexido. Ele disse: você fritou o ovo errado. Algumas pessoas, não importa o que você faça, ela sempre vai encontrar um defeito. Não importa, a visão dela é essa. É impura, é julgadora, é crítica, é maliciosa. O espírito crítico, ele também, a pessoa pode pegar de outro. Ele é contagioso. As pessoas pegam isso. Você começa, por que eu tenho falado sobre cuidado com quem você convive? Cuidado com os relacionamentos. Tem gente que não é bom para você. Até porque a Bíblia diz aqui, vou ler os 2 sobre a transferência de Timóteo. Primeiro a Timóteo, vamos começar com ele primeiro. Eu até li esse outro dia e ele cabe aqui. 5:21. 21, 22, deixa eu ver se é isso mesmo. Ah, tá, cabe aqui também. Eu o exorto solenemente diante de Deus e de Cristo Jesus e dos anjos eleitos, que procure observar essas instruções sem parcialidade, não faça nada por favoritismo, não se precipite em impor as mãos sobre ninguém, não participe dos pecados dos outros, conserve-se puro. 2 Timóteo 1:6. Por essa razão, torno a lembrar-lhe que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você, mediante a imposição das minhas mãos. Quando Paulo, eu vou usar novamente esse aqui, de cima, já. Quando Paulo impôs as mãos sobre o Timóteo, ele transferiu o espírito que estava nele para o Timóteo. Nós precisamos tomar cuidado com essa transferência. E isso cabe para tudo. Eu já tive pessoas que ficaram chateadas comigo porque chegaram e disseram: bom, Deus mandou eu vir aqui orar por você e tal. E eu disse: bom, pode orar, bom, vou impor as mãos. Não. As mãos não. Não. Eu não conheço você, eu não sei da sua fé. E imposição de mãos é transferência. Na minha cabeça, não. Algumas pessoas não se preocupam com nada na vida espiritual, em relação à vida espiritual delas. Qualquer um coloca a mão na cabeça delas, elas nem sabem a procedência a fé daquela pessoa. Elas não se preocupam com quem elas estão convivendo. Porque se você está convivendo com alguém que é crítico, é zombador, é julgador, é malicioso, você pode pegar isso aí. Os espíritos podem ser transferidos. Você pode pegar o espírito daquela pessoa. E nós precisamos cuidar da nossa vida espiritual, zelar, porque é a coisa mais preciosa que nós temos. Não tem nada mais precioso do que a sua vida espiritual. Aquilo que você critica volta para você. Aquilo que você julga também. E com acréscimos. Toda pessoa que tem um espírito crítico, os olhos dela não são bons. E ela não é pura. Porque à medida que você só sabe criticar,
Você consegue ver defeito em tudo, problema em tudo. Você precisa parar e limpar a sua vidraça, porque o problema está com você. Isso é um problema interno. É a sua vidraça que está suja. Tem muito cristão com a vidraça suja. Porque é malicioso, é impuro porque só sabe julgar, é crítico, mas quer ser promovido por Deus. Ele está esperando que a qualquer momento Deus vai erguê-lo, Deus vai promovê-lo com esse estilo de vida crítico. O olhar dele, ele olha para as pessoas sempre dessa maneira. Com impureza. Com um olhar tenebroso. Porque a candeia do corpo são os olhos. Se os teus olhos forem bons, você vai atrair coisa boa para você e vai tirar o melhor do outro. Se os teus olhos forem maus, você não vai tirar nada de bom e não vai trazer nada de bom para você também. Para os puros, tudo é puro. Mas para uma pessoa impura, de mente suja, quando uma pessoa tem uma mente suja, e eu já pude, infelizmente, ter pessoas dessa maneira, até perto de mim. Quando uma pessoa tem mente suja, ela tem mente suja. Ela não tem escrúpulo, ela não tem limite para julgar. As imaginações dela são totalmente controladas, a mente dela, pelo diabo. Ela imagina, ela cria, ela fantasia. O diabo cria toda uma cena e coloca na mente dela. E ela abraça tudo. Mas é porque a vidraça dela é suja. Por isso que ela vê a roupa da vizinha encardida. Ela vê problema na vida alheia, ela vê defeito, ela vê malícia, ela vê erros, porque a vidraça dela é suja. E se a sua vidraça estiver suja, naturalmente, tudo que você vê passando lá fora vai ser sujo também. Quando o que está dentro de você não é puro, naturalmente que tudo que você olhar aqui fora vai ser impuro. Porque aquilo está dentro de você, o problema está dentro, é a sua vidraça que precisa de faxina. E muito cristão é assim. Tem muito cristão assim. Tem muita gente dentro de igreja assim. Tem muita gente fazendo a obra assim. Tem muita gente em altar assim. E que não está preocupado, acha que isso não é um problema. Isso não é um problema, é um grande problema. Deus não pode promover uma pessoa que só tem veneno dentro dela. Porque o espírito crítico, diga comigo, contamina tudo. Contamina tudo. Uma coisa pode ser boa, mas se você tiver esse espírito dentro de você, você vai contaminar. Você vai estragar com o que é bom. Não vai ser bênção na sua vida. Outra coisa, eu falei da transferência, que é muito importante você cuidar, se afastar de gente. Quando uma pessoa é complicada, é problemática, e ela não quer mudar, ela não é companhia para você. Gente complicada, aquele tipo de gente melancólica,
gente que só reclama, gente que vê defeito em tudo, gente que gosta de falar, gente que gosta só de reclamar. Esse tipo de companhia é péssima. Não vai te levar a um nível mais alto. Você vai crescer. Eu lhe pergunto, se você tem um amigo, tem uma amiga, que você insiste em manter esse relacionamento, que gosta de fofoca, ou gosta de reclamar, gosta de ver defeito em tudo, que é malicioso, que julga, que tem um olhar impuro para as coisas. Eu lhe pergunto, você responda a si mesmo. Em que essa pessoa acrescenta? Você acha que uma pessoa assim tem o poder de te levar para um nível mais alto? Você acha que conviver com uma pessoa que está sempre vendo defeito nas coisas, reclamando das coisas, vendo malícia nas coisas, julgando as coisas, reclamando, falando de coisas menores, coisas sem valor, sem importância. Aí você senta para conversar com essa pessoa, ela está falando do fulano, do cicrano, viu defeito nisso, não concorda com isso. Você começa a conviver com uma pessoa que não concorda com as coisas. Você começa a pegar isso para você. Esse tipo de gente não tem o poder de te levar para um nível mais alto. E você deve se unir a pessoas que acrescentam, que têm o poder de te desafiar, que te desafiam, que mexem com você, que te incomodam, de tal maneira que você não pode mais ser aquele medíocre, aquela pessoa de cabeça pequena, que você olha e diz, eu não quero, nosso Deus, eu não quero isso para mim. Puxa, eu quero coisa grande para mim. Olha o comportamento dessa pessoa, olha como ela é disciplinada, tem uma visão bonita, elegante das coisas. Eu quero isso para mim. Você começa a conviver com uma pessoa que gosta de dar, de semear. Você começa a ter vontade de fazer isso. Você começa a conviver com a pessoa avarenta. Você começa a se fechar. Que maravilha como você convive com pessoas sempre encorajadoras, motivadoras, para cima. Que tem um assunto agradável, produtivo. Elas te desafiam a querer aquilo para você. Não, eu vou mudar minha vida, eu preciso mudar. Olha, o quanto que essa pessoa vive de uma forma excelente. Agora você convive com uma pessoa que decidiu ter um estilo de vida medíocre. Ela aceita ser mediana. Ela faz o que todo mundo faz. As pessoas têm o hábito de criticar, de julgar, de reclamar, de murmurar, de fazer. Ela faz. Porque isso não tem dificuldade. As pessoas fazem certo quando todo mundo está olhando? A maioria, porque querem impressionar. A pessoa que tem um estilo de vida excelente, ela sabe que o que mais importa é ela estabelecer um estilo de vida correto. Então, ela não está preocupada em impressionar o fulano ou o beltrano. Ela sabe que os olhos do Senhor estão em todo lugar. Ela sabe que o que a gente faz em oculto é que tem importância para Deus. Então, ela se preocupa em fazer o que é certo, independente de ter alguém ou não ter. Ela é assim. Ela não luta para ir se preparar. Ela já está preparada. Ela é daquele jeito.
Como eu posso puxar o exemplo do Daniel? O Daniel não fez o que todo mundo fez. O que era fácil? E até argumentar, se as pessoas argumentassem, até poderia, digamos, ser aceito. Bom, eu fui trazido para cá, eu sou exilado, eu estou exilado na Babilônia, eu fui tirado à força da casa dos meus pais. Então, a comida do rei é consagrada, o vinho é bom, é uma ordem do rei. É uma ordem. O rei deu uma ordem que todos são obrigados a comer. Então, mas quando uma pessoa tem um estilo de vida excelente, ela não faz o que todo mundo faz. Ela não arruma desculpas para ficar no mesmo lugar que todo mundo parou. Ela cria meios para ir mais alto. Ela sacrifica. Ele foi lá, falou com o encarregado falou, eu não posso fazer isso, porque o rei, eu vou te dar então 10 dias, mas o rei, se ele souber disso, se vai voltar contra mim. Pois quando ele começou a comer legumes e beber água, se coloque no lugar dele agora, imagina o cheiro daquela comida, a melhor comida do mundo, o melhor vinho e tal. Mas ele sabia que aquela comida era consagrada. Então ele não fez vista grossa. Ele não fingiu que dava para passar com algum argumento vazio. Como muita gente vive só justificando, por que não faz isso? Por que eu não faço aquilo? Ele arruma uma desculpa para não fazer o que é certo. Pois quando deu 10 dias, eles estavam melhores, com melhor aparência e tal, e aí o encarregado, o Senhor trabalhou no coração daquele homem para favorecer o Daniel e os seus amigos. Então, ele mostrou que ele queria ir para um outro nível. Quando ele tomou aquela decisão, ele contagiou os outros amigos. E esses amigos contagiados por esse espírito, lá na frente também receberam uma ordem de se prostrarem diante de uma imagem. E eles que já tinham pegado aquele espírito excelente do Daniel, resistiram diante do rei. Porque os espíritos podem ser transferidos. Então, do mesmo jeito que eles foram contagiados pelaquela decisão excelente do Daniel ali, lá na frente, eles permaneceram com aquela mesma postura. Quando o rei disse, o próstito é jogado na fornalha. Bom, rei, é o seguinte, se Deus quiser livrar, Ele vai livrar. Se não quiser também, nós não vamos nos prostrar. Pode jogar, que nós não vamos nos curvar. Gente firme nas suas convicções. Gente de convicção. Gente que não faz o que é fácil. Todo mundo, aonde os instrumentos chegavam, todos tinham que se prostrar. E só esses aí não se prostraram. Por quê? Porque decidiram que eles não viveriam uma vidinha mais ou menos, mas que eles iam mais alto. E foram mais alto. Então, eles eram todos amigos. Pode ver que o espírito era o mesmo. De gente firme, excelente, de visão. Gente com espírito excelente. Gente que queria mais para a vida. Que é o que Deus está lhe ensinando. Você pode passar a sua vida entre o fracasso e a derrota, entre o fracasso e o sucesso. Não está totalmente fracassado, mas também está longe de ser bem-sucedido. Fica ali no meio. A
vida não é a pior, mas também está longe de ser totalmente realizado. Tem gente que para aí, por quê? Porque ele quer a porta larga. Porque é o que diz aqui, ó, em Mateus 7, 13 e 14, que eu gosto dessa palavra: entrem pela porta estreita, pois a larga é a porta e ampla o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que a encontram. A maioria dos cristãos fazem o que é fácil, o que dá. Eles não querem andar uma milha a mais, mas eles querem todas as promessas de Deus. Mas falou que o caminho é estreito, é apertado, falou que tem que sacrificar, tem que renunciar, tem que negar a si mesmo. Não. Ele está na igreja, mas ele escolhe o caminho largo. Por isso que ele vive uma vida dentro da igreja mediana. Ele tem algumas bênçãos, já recebeu as curas, ele já conseguiu algumas respostas de Deus. Ixi, mas plenitude, realização, não, ele não tem. Ele tem algumas coisas conquistadas. Mas como ele faz o que todo mundo faz, ele fica naquele meio. Ele não sai, ele não vai além. Ele não vai. Eu acabei de ler aqui sobre a parcialidade e o favoritismo. E aqui em Provérbios, aqui eu tinha lido em Timóteo, deixa eu ver se eu acho isso aqui embaixo. Eu mando eles colocarem assim, porque as letras ficam maiores para mim, fica mais fácil. Provérbios 24, 26 fala a mesma coisa. Aqui vão outros ditados dos sábios, 24, 23 e 26. Agir com parcialidade nos julgamentos não é nada bom. Tem gente que até hoje, ele é cristão, ele ouve a palavra, mas todas as decisões, as conclusões que ele toma, que ele tira para a vida dele, à base de parcialidade, como eu li aqui do Timóteo, favoritismo. Eu gosto mais disso aqui, não é o que é justo, não é o que é certo. É com quem mais eu me simpatizo. Aquilo que talvez seja mais confortável para mim. Deus não opera assim. Tem várias coisas que impedem Deus de levar uma pessoa além. E como Deus tem trabalhado para levar cada um aqui além, Ele não tem deixado passar nada. Se você é crítico, você vai ficar parado no mesmo lugar. Talvez você está aí questionando por que algumas coisas na sua vida não vão. Porque você é crítico. Porque os teus olhos são maus. Por que muita coisa na sua vida está atrasada? Porque você facilmente é influenciado por alguém que tem um espírito que desagrada a Deus. Por que a sua vida atrasa, tem tanta coisa parada, atrasada? Porque você é uma pessoa que toma decisões à base. Você é parcial, aquilo que te agrada mais, não é o que é justo. Quando você age fora da justiça, simplesmente porque você se encantou com isso aqui, porque você gostou mais disso aqui, ou porque você gosta mais daquela pessoa, se você age com parcialidade e favoritismo,
você está desagradando a Deus. Você vê que a palavra de Deus tem direção para tudo. Agir com parcialidade nos julgamentos não é nada bom. Quem disser ao ímpio você é justo, será amaldiçoado e sofrerá indignação. E o que tem de gente que por ter um espírito parcial está vendo que aquela pessoa não é justa coisa nenhuma, está vendo que tem erro naquilo, que tem coisas que não estão corretas, mas ela diz, não, é justo. Não, ele é justo, sim. Não, ele é justo. E aquilo que é justo, ela ignora. Estou me fazendo entender? Mas os que condenam o culpado terão vida agradável. Quando uma pessoa, você está errado nisso, você é culpado. Terão vida agradável. Receberão grandes bênçãos. Por quê? Porque a pessoa foi correta na sua atitude. Bom, eu não vou compactuar com isso, porque isso não está correto. Eu não vou. Você há de lembrar da própria história do Ananias e da Safira, que eles se uniram numa mentira e os dois pereceram. Porque mesmo dentro de um casamento, em nenhum momento é a submissão da mulher ao marido, ou essa cumplicidade dos dois não é para o pecado. Porque a partir do momento que uma união é usada para coisas ilícitas, erradas, injustas, vai ser só maldição e indignação sobre a vida dessa pessoa. Deus não vai abençoar. Dentro de uma casa tem que ter alguém, pelo menos um, com lucidez, com temor. Com uma mente que tem a direção e a visão de Deus. Porque senão, essa casa desaba. Alguém tem que ter temor a Deus e direção para dizer, não. Isso aqui é ser parcial. Isso aqui é injusto. Isso aqui está errado. Deus não está nisso. Isso é contrário à palavra. Isso não é verdadeiro. Eu gosto de você, mas você está errado. Se você é meu amigo, você é minha mulher, é meu marido, é meu filho, mas você está errado. Você não está certo. Nós temos que mudar isso aqui, porque Deus não vai abençoar a nossa família, não vai abençoar o nosso casamento, não vai abençoar a nossa união, a nossa sociedade, se eu for conivente com você, omissa. A resposta sincera é como o beijo nos lábios. Não tem uma coisa que Deus agrada. Não é à toa que a palavra fala tanto de sinceridade. São tantas as passagens que falam sobre sinceridade. Haja com sinceridade. Então, nós precisamos pegar a palavra de Deus. E se Deus está usando, Ele está nos lapidando, Ele está nos limpando, porque a palavra de Deus é que nos limpa. Você não vai ser limpo se não for pela palavra de Deus. Talvez até agora mesmo você era um crítico, e talvez não tinha, porque acontece isso. Da pessoa ser crítica e não está cega. Então, seja você uma pessoa totalmente consciente, ou você que até agora mesmo estava cego em relação a esse lado da sua vida, ou você uma tendência a ser parcial,
Uma pessoa que está sempre atraindo para você uma convivência, pessoas que não estão te acrescentando nada, mas tirando o melhor de você. Deus está abrindo a sua mente para você ver. Ele está dando direção a você, ó. Se limpa, elimina isso da sua vida. Isso só está te atrasando. Vamos para um outro assunto muito importante. Provérbios 24, 30 a 34. Passei pelo campo do preguiçoso, pela vinha do homem sem juízo, havia espinheiros por toda parte. O chão estava coberto de ervas daninhas, e o muro de pedra estava em ruínas. Observei aquilo e fiquei pensando. Olhei e aprendi esta lição. Vou dormir um pouco, você diz. Vou cochilar um momento. Vou cruzar os braços e descansar mais um pouco. Mas a pobreza lhe sobrevirá, como um assaltante, e a sua miséria como um homem armado. O que nós falamos? Tem um estilo de vida medíocre e um estilo de vida excelente. As pessoas que escolheram o estilo de vida medíocre, elas fazem aquilo que dá, que não requer sacrifício, renúncia, dificuldade. Elas cedem para as emoções, elas vão até onde deu aqui, tá bom. As pessoas que têm um estilo de vida excelente são aquelas que nós lemos aqui, ó, vão no mais alto grau. Então, quando uma pessoa pergunta o que é andar em excelência, é quando uma coisa é muito difícil e você faz. Você entra numa disciplina e hoje você está com vontade de quebrar e você não quebra. Você decidiu que você vai perder tanto de peso e agora você está com fome. E você não come. Por quê? Porque eu estou numa disciplina, eu tenho uma meta de atingir isso, isso e isso. Então, não vou quebrar. Nossa, mas está roncando. Espera aí. Eu tenho um compromisso comigo. Não é com fulano, é comigo. Eu não como quando eu tenho fome. Eu não estou falando de mim, eu estou falando da disciplina que você tem que ter. Quando você não tem disciplina, você entrega para a carne o que ela quer. Você senta na mesa, como de um restaurante, e eles vão servindo e você vai comendo. Quando você tem um estilo de vida excelente, você faz como Daniel, como aqueles jovens. Eu vou ficar legumes e água os 3 anos, porque essa comida é consagrada. Imagina um ano comendo legumes e bebendo água, e o cheiro daquelas carnes maravilhosas que o rei mandava assar. Será que em nenhum momento Daniel teve vontade de quebrar aquele propósito? Porque estava difícil demais. Mas ele resistiu de forma sacrificial os 3 anos. Aqueles 3 jovens foram jogados na fornalha, que os caras que foram jogá-los lá morreram só de se aproximar. Só deles se aproximarem da fornalha, morreram. Mas eles foram até as últimas consequências para fazer o que é certo. Pessoas que têm um estilo de vida excelente, elas não fazem o que é certo porque todo mundo agora vai aplaudi-las. Elas fazem porque aquilo é um estilo de vida.
Elas não fazem para o fulano ver, elas fazem porque é o estilo de vida delas. Ninguém precisa saber como é a vida delas, a disciplina delas, mas elas são disciplinadas. Os medíocres, eles quebram, eles começam e não terminam, eles estão sempre dando a mesma volta ao redor da montanha, porque a vida é mais ou menos. Eles não vão além. O Salomão diz que ele passou por um campo e viu pela vinha de um homem preguiçoso e sem juízo. Ele viu tudo, espinheiros por toda parte, o chão estava coberto de ervas daninhas, o muro estava em ruínas, estava assim, uma anarquia, uma bagunça, abandonado. Aí ele ficou olhando, ele ficou pensando, olhou e aprendeu uma lição. Ele falou, sabe por que isso aqui está acontecendo? Porque é aquela expressão de sempre. Eu vou dormir um pouco mais, poxa, eu tinha que fazer... eu estou com o meu programa de atividade física, eu tinha que levantar. Ah, mas eu vou dormir um pouco mais. Tá, ok. Como alguém me contou, que quando se casou, o cônjuge já fazia atividade física. A pessoa nunca quis fazer. Pois aí a diferença entre os dois é que ele tem uma boa pele, tem flexibilidade, tem equilíbrio. E ela não tem nada disso. E se fosse fazer agora para adquirir isso, não daria conta, porque o tempo em que tinha energia para isso, deixou passar. Então, tem tempo para a gente ir mudando a nossa vida. Não que, enquanto eu estou vivo, eu posso mudar muita coisa na minha vida. Só que muita gente poderia estar fazendo um monte de coisas agora, mas decidiu passar por cima. Aí, vou dormir um pouco mais, vou cochilar um pouco mais, vou cruzar os braços, vou descansar um pouco mais. Aí, sabe o que acontece? Aí vem a pobreza. Vem o assaltante e rouba, vem a miséria, que é o que está a vida de muita gente. Uma miséria espiritual, sabe por quê? Podia estar no culto, buscando a Deus. Ah, eu estou cansada, vou para casa hoje. Podia estar no culto no domingo, ai, perdi a hora. Podia estar no jejum. Ai, não consigo fazer jejum. Podia tirar um tempo em casa para orar a Deus. Ai, é que eu chego tão cansado. Podia fazer aquele curso que vai te dar uma visão, vai melhorar na sua área de atuação. Ai, mas não estou com disposição, ano que vem eu faço. Podia ter começado aquela dieta, que você vai ficar melhor com você... e tal. Ai, eu não dou conta, se deixar eu como até os dedos. Aí a vida está cheia de espinheiros, coberta de ervas daninhas, o muro está em ruínas, tem um monte de coisa, a pessoa olha para ela, não gosta da aparência dela. Igual de vez em quando você fala, não, passa um creminho, ai, dá um trabalho. Dá, né? Uhum. Isso vai te cobrar caro uns anos aí para ver. Dá um trabalho. Aí que eu vejo, já estou dormindo. Eu não gosto dessas coisas melecanas, gente. Uhum. Ok. Só que não reclama dos resultados. Porque a vida, ela passa para todo mundo. Você podia estar fazendo a sua mente se envolver com coisas certas, lendo a palavra, lendo uma coisa saudável, assistindo um filme limpo, uma coisa correta. Não, vai se encher de coisas, de porcarias.
Sua mente não vai evoluir. Você podia estar se unindo a pessoas de excelência. Não, está pegando gente menos que você. Mentalmente, emocionalmente, espiritualmente. Você poderia estar investindo mais na sua vida espiritual. Mas você não tem tempo, né? Você quer dormir um pouco mais. E o espinheiro está crescendo. Tem espinho para tudo quanto é lado. Não sei, porque tem tanto espinho na minha vida. Não sei por causa dessas ervas daninhas aqui. Não sei porque que meu muro está em ruínas. Não sei porque que minha vida não vai. Porque a vinha está abandonada. Porque a pessoa preguiçosa e sem juízo, ela deixa de fazer o que é importante agora. Ela podia estar fazendo aquele curso. Você não, tem coisas que levantam, que ajudam a gente, que é bom para você. Eu não sei. É importante para você algumas coisas? Faça. Vai concluir a escola. Se é importante, vá fazer. Vai se envolver com a obra. Você poderia estar produzindo tantos frutos para o reino de Deus. Vai cuidar de você. Cuida da sua aparência. A questão não é só a parte estética, a pessoa não cuida dela, ela não bebe água, ela não faz as coisas, não come direito. Daqui a pouco ela vai estar cheia de pedras nos rins, ela vai estar com problema na vesícula, ela vai estar com problema não sei aonde, ela vai estar com a pressão alta, ela vai estar com não sei o quê. É tanto negócio que vai aparecendo, ai, mas é só cristão. Você é cristão, come errado todo dia. Deus não opera na imprudência. Pergunta o que Jesus respondeu para Satanás quando ele falou, sobe lá no pináculo do templo e se atira. Ele disse, não tentarás o Senhor teu Deus. Algumas pessoas estão tentando a Deus. Elas não bebem água, elas não comem direito, mas eu sou cristão, eu sou evangélico. Deus me guardará. Estou coberto com o sangue de Jesus. Não tentarás o Senhor teu Deus. Não tentarás o Senhor teu Deus. O sacerdote Eli era tão pesado que estava sentado numa cadeira, quando recebeu uma notícia, caiu e quebrou o pescoço, e a Bíblia diz que era porque ele estava pesado demais. Ele era o sacerdote. Por que Jesus, o Senhor Deus, não guardou ele de quebrar o pescoço? Hã? Não podia ter guardado? Ele não era o sacerdote, morava no templo, vivia? A Bíblia diz que ele quebrou o pescoço porque ele era pesado demais. Entendeu? Era pesado demais. Então, aí a pessoa não cuida dela. Ela está tentando a Deus. Ela está tentando a Deus. Eu gosto de uma pessoa, eu gosto de gente sincera, né? Alguém me contou no interior que alguém me contou, então eu não estava na situação, mas eu acredito que a pessoa era de credibilidade, que a mulher chegou em casa, o marido ele infartou, caiu de repente, morreu. Aí diz que ela levou, e aí chamou a família, meu Deus, por que isso aconteceu? Ela falou, foi a picanha. Eu avisei ele várias vezes, que ele comia picanha direto, com aquela gordura desse tamanho. Foi a picanha. Deus, o que ficar? Oh, meu Deus, por que foi a picanha? Ele comia aquela gordura desse tamanho, sabe, corta e a pessoa come a gordura mesmo. Depois infarta, Deus, o diabo. Não, foi a picanha. Foi a picanha mesmo. Foi o diabo, não. Foi aquela gordura lá. Não. Infartou. Foi. Morreu. Foi. Não quis mudar. Então, às vezes a pessoa ela tenta a Deus. Ela tenta, vai tentando a Deus. É na saúde dela, é na vida dela.
E ela, tendo consciência, está aprendendo a palavra. Olha, o tempo está passando, a Bíblia diz, aproveitem as oportunidades, porque os dias são maus. Cuida de você, cuida da sua saúde, vá fazer o que você tem que fazer agora, vá estudar, vá se aperfeiçoar, vá jejuar, vá orar, vá buscar Deus. Não. Eu quero dormir um pouco mais, vou cochilar, cruzar os braços, quero descansar. Tem gente, eu vou dizer uma coisa, isso é um vício. E isso tem, se não for verme, você toma um remédio para verme. Se continuar depois, é possessão. Então, antes, você toma um remédio para matar os vermes. Então, aquele negócio, ai, preciso sentar. Ai, eu preciso sentar. Tem gente que, se você olhar, está sentado. Preciso sentar. Estou tão cansado, estou tão cansada. Se você entrar, não tem uma vez que você não encontra que a pessoa não está deitada na cama, se tiver oportunidade, está deitada. Você deitou de ai, estou tão cansada, minhas pernas. Então, se não for verme, é possessão. Então, pode ungir, expulsar, que é o diabo. Entendeu? Porque às vezes é verme, a pessoa está com muito verme, né? Nunca tomou um remédio para verme, tem que tomar anualmente. Isso aí. Matar os vermes, porque assim você fica com mais energia. Porque tem gente que só quer deitar. Se você entrar no quarto, está deitado. Deitou de novo, criatura. Está lá, deitar. Ai, que cansaço. Entendeu? E isso eu estou falando de gente velha, não. Porque fala a pessoa, não, porque eu já tenho mais de 60, né? Gente, estou cansado. Não, gente, com menos de 30, já preciso deitar. Toda hora, eu tenho que sentar, tenho que deitar, igual está aqui, ó. Vou dormir um pouco. Mas você não dormiu já? Ai, preciso dormir mais. Vou cruzar os braços, fazendo... Daí deitar, dormir, sentar, comer, entendeu? Alguns adoram a vida de mandruvá, comer, dormir, e só se puder. Ai, a vida que eu peço a Deus, do mandruvá. Comer, dormir e evacuar. Tá bom, só. É a vida que eu queria para mim. Entendeu? Então, como é que Deus vai promover uma pessoa com esse estilo de vida? Eu lhe pergunto. Entendeu? Eu conheci uma senhora, eu vou até fazer o teste, mostrar para você, que você vai ver o tanto que ela... Ai, preciso deitar. Então, aí eu aconselho a pessoa, né? A parte espiritual a gente faz, mas não tem como matar os vermes. Então, você compra lá, que essa parte, o remédio, tem uns bons aí. Rápido, em 3 dias, pode matar tudo, assim, você toma. Entendeu? É sério, é sério. Eu faço em casa todo ano, todo mundo tomar, tem que tomar. Eu passo para a igreja, falo, porque às vezes o obreiro não está produzindo, toma um remédio para verme e começa a produzir. Ajuda, porque às vezes você já orou, já expulsou, já fez todas as campanhas, e a pessoa ainda quer deitar, sentar, dor nas pernas. Ah, pode, é verme, meu filho. Falo para o Pedroso, anuncia tempo de tomar remédio para matar os vermes. Então, você quer ter uma vida excelente, você tem que pegar o espírito do Daniel, o espírito daqueles 3 jovens. Você tem que entrar pela porta estreita. Você tem que entender. Aquilo que eu tenho que fazer, não adianta eu passar para frente, responsabilizar alguém, me colocar como vítima.
como nós temos falado, alimentar a autopiedade. Não. Crítica, parcialidade, fazer o que dá, viver arrumando desculpas para não tomar uma posição na vida. O Salomão passou, olhou para o campo e disse: eu aprendi uma lição. Isso é que dá quando uma pessoa não se posiciona e vai jogando para frente. Aí você vai dizer assim para mim: ô bispo, eu não sou preguiçoso, não. Talvez você não é preguiçoso numa área, mas você tem uma área que você é preguiçoso. E que você está deixando passar. E essa área vai te cobrar caro amanhã. Então talvez você vai para o trabalho. Trabalhar não é um problema para você. Só que você é preguiçoso para orar, é preguiçoso para jejuar, é preguiçoso para estar no templo, é preguiçoso para fazer a obra do Senhor, é preguiçoso para cuidar da sua aparência, é preguiçoso para cuidar da sua saúde, não sei. Você tem coisas paradas na tua vida porque você é negligente. Talvez tem áreas da tua vida, não sei, áreas, várias, a gente tem várias áreas da vida da gente, que estão paradas lá, porque você não vai resolver. É de lá tirar um documento, é fazer um negócio, é resolver uma questão, consertar alguma coisa. Está parado. Por quê? Porque é uma área que você é preguiçoso. Está me entendendo? Talvez não são todos, mas, por exemplo, tem uma área na sua empresa que você está deixando passar. Isso vai te cobrar amanhã, porque você tem preguiça de lidar com aquela documentação, você tem preguiça de lidar com aquilo lá. Tem algo que você precisa aprender que vai fazer bem para você, mas você tem preguiça. Então, você deve abrir e procurar. Talvez você não é preguiçoso isso aqui, mas você tem áreas na sua vida em que você é preguiçoso e que estão já te prejudicando. Você já está sendo prejudicado por essa negligência, por essa preguiça, por essa atitude. Então, a gente pode deixar muita coisa na vida da gente passar. Por quê? Porque eu estou com preguiça, eu não quero mexer nisso agora. Desde arrumar um guarda-roupa, arrumar alguma coisa que você já podia, mas está com preguiça. Vai adiando. Podia já ter arrumado isso aí. Tem um quartinho bagunçado lá que você está adiando já faz uns 3 anos. Você diz que vai limpar aquilo lá, vai pegar uma caçamba, vai jogar aquela coisa errada fora, mas está acumulando coisa lá. E você vai deixando, é preguiça. Seu jardim está largado, igual está o daqui. É preguiça. Sua saúde está deixada, você deixou, porque você tem preguiça. Você tem áreas na tua vida que você precisa acertar. Talvez a sua contabilidade, mas tem preguiça de ir lá. Documentos que você precisa tirar, mas tá. A carta que você já devia ter ido renovar, mas está dirigindo sem ela, porque tem preguiça de ir lá. E arruma que, não, estou sem tempo. Não, pode olhar. Pessoas excelentes não têm essa de tempo, ela arruma. Ela arruma. Tem algo que, se você se especializasse, favoreceria muito o seu trabalho, a área que você atua. Você podia ir lá fazer aquele curso, mas tem preguiça. Aí a gente arruma desculpas, podemos arrumar, que não é bem assim, que é que eu estou sem tempo, que eu estou com isso. Mas se você analisar, você podia apertar e ir lá fazer, ajeitar, porque pessoas excelentes, elas fazem o que é preciso. Quando você decide andar em excelência, tudo que você começa, você termina. Você começa um negócio, você vai até o fim. Você diz, eu vou fazer isso amanhã. Você termina o seu dia com aquilo concluído. Eu tenho algo para cumprir no meu dia, eu vou terminar. Eu não vou deixar para depois. Não existe essa, eu esqueci. Não, você está focado no que você tem que fazer. Pessoas que têm um estilo de vida excelente, são pessoas focadas. Pessoas que não param enquanto elas não concluem aquela missão. Amém. Seja a área que for. Não se deixa para amanhã. Aí você analisa. Desde a área da sua saúde. Que talvez você está prejudicando a sua saúde.
E que você, eu começo isso, para. Aqui, ó. Você bota aqui, eu vou começar e vou até o fim. É difícil, porque, por exemplo, atividade física é um negócio muito difícil. Só que todo mundo tem que entender que isso não é para um ou para todos, é para todos, porque senão isso vai te cobrar muito caro amanhã. Às vezes eu vejo algumas pessoas que já não conseguem nem levantar, não conseguem amarrar o sapato, não tem equilíbrio mais. Por quê? Porque quando tinham condições de ir lá, investir naquilo, não foram excelentes, não foram disciplinados. Não foram. Elas estão complexadas e não gostam daquilo que elas estão vendo, mas elas não são comprometidas com as mudanças. Elas dizem, eu quero uma mentalidade diferente, mas elas não se envolvem com coisas que vão vão ampliar a mentalidade delas. E a sua mentalidade não vai ampliar se você não colocar coisas corretas aí dentro, coisas boas, coisas que levantam, coisas excelentes. E tudo isso requer investimento, renúncia, sacrifício, porque tem várias coisas que são difíceis. E às vezes você está com várias coisas na sua vida aí, em áreas várias, paradas, porque você não coloca, não se posiciona e diz, eu vou fazer, acabou, agora vai ser diferente. Tudo que eu começar, vou terminar. O meu dia, você tem que iniciar o seu dia, eu já falei isso várias vezes, tem que preparar o seu dia. Hoje, o meu dia é assim, eu tenho isso para fazer, e eu vou encerrar com a missão cumprida. Quando eu terminar, eu terei feito tudo que estava determinado para este dia. Tudo. Quando você foca, e não se distrai, atenção, foco, não pode se dispersar, você tem que estar atento. Eu tenho isso. Não vou jogar tempo fora aqui não. Eu tenho isso aqui para fazer, vou concluir isso aqui. Porque você tem um estilo de vida excelente. Então, eu preciso, para eu sobreviver na fé, ter momentos com Deus, momentos meus com Deus, de oração, da palavra. Muitas vezes as próprias palavras que eu gravo e mando para todos os pastores das reuniões que eu faço, eu praticamente todo dia eu durmo ouvindo aquilo que eu mesmo falei. Todo dia, difícil dia, a não ser que eu deitei, desmaiei, mas eu durmo ouvindo. Porque eu quero trazer aquilo de volta para mim. O que eu ensinei. Hoje eu vou dormir ouvindo a palavra que eu estou pregando aqui. Porque eu preciso dela na minha vida cada dia. Eu treino todo dia 1 hora por dia. Todo dia. E se eu consigo, treino no sábado também. No domingo é do Senhor. Então, domingo não tem. Domingo eu escapo na pizza também, quando dá, de vez em quando. Mas eu vou na linha certa. Não vai ser todo dia. Todo dia eu treino. Todo dia eu tenho uma linha. Porque eu preciso desse tempo com Deus, mas eu também preciso dessa 1 hora de atividade física. Não importa que hora eu tenha ido dormir. Não importa o que eu tenho que fazer naquele dia, eu tenho que ter um momento meu com Deus e eu tenho que ter o meu momento de treino de atividade física. 1 hora, todo dia, às vezes até no sábado, eu treino. Eu não treino mais de 1 hora, eu treino 1 hora. Rigorosamente, eu não treino quando, seja feriado, esteja chovendo, esteja muito frio, seja um dia antes do Natal, seja o dia que for, todo dia eu tenho como
meta cumprir com o meu dia. Entendeu o que eu digo? Não tem isso. Ah, mas hoje dá um desconto. Não tem desconto. Eu preciso orar todo dia, como eu preciso comer todo dia, eu preciso treinar todo dia. Treinar. E eu gosto de desafios. Eu gosto daquele desafio de suar, de fazer o que eu tenho que fazer. Aquilo me faz bem. Só que eu posso abaixar, levantar, pegar um peso, com segurança, porque eu estou bem. Porque eu me preocupo com isso. Eu unjo muitas pessoas. Eu já fiz trabalhos que eu ungi assim milhares. E as pessoas falam, quanta resistência. Mas por quê? Porque eu procuro ter uma alimentação correta, eu procuro manter uma rotina de treino, e eu demorei muito para entrar nessa rotina. E isso me cobrou caro, eu precisei ter problemas de saúde para poder me posicionar. E eu te digo que você não precisa ter isso. Eu precisei ter problema nos rins para começar a beber água, já contei isso aqui, mas estupidez, falta de excelência. Eu tive que aprender com a dor muita coisa. Eu tive que ter problema sério no braço, problema no ciático, violento, de puxar a perna para poder começar a fazer atividade física. Eu tive que travar. Quando eu travei, eu falei, o dia que eu sair disso, eu não entro mais. Eu não entro mais. E eu não tinha sofrido só uma crise. E eu não parei para dizer, isso aqui é o capeta. Não, isso é o meu estilo de vida errado. Eu estou dando margem para isso. Um estilo de vida errado. Por que meus rins encheram de pedra? Porque eu não bebi água até os 30 anos. E ainda, eu fico com vergonha de mim hoje, do fundo do meu coração. Do médico dizer para mim, a senhora tem que beber água. Eu falei, não gosta de água. O médico deve estar dentro dele pensado, e eu com isso, minha senhora? O rim é seu. Se arrebentar, esse é problema seu. Né? Quando eu dei aquele problema sério no braço, no ciático, foi tudo uma vez. O médico disse para mim, a senhora precisa de atividade física. Eu falei a mesma coisa para ele. Não gosto de atividade física. Trabalho muito, não tenho tempo, e não sei o quê. Ele falou, mas a senhora vai chegar num ponto que a senhora vai precisar de um jeito ou de outro. E eu cheguei mesmo. Por quê? Não tinha essa mente, esse entendimento. Eu tive que passar por algumas coisas para poder adquirir inteligência. Tinha uma mente estúpida. Infelizmente, por muito tempo, tem um monte de coisa que eu não tinha essa consciência. Eu era uma cega. Não é só para isso, estou falando disso. Mas tem várias outras coisas. Que eu passei, errei, quebrei a cara. E foi em cima das minhas experiências que eu fui aprendendo, consertando as coisas. E para ter uma vida abençoada, uma vida plena. Porque eu não quero viver uma vida mediana. Eu não quero uma mentalidade mediana. Eu não quero o resultado mediano. Eu não quero ser mediana. Eu não quero olhar e dizer, a minha vida não é a pior. Tem uma boa a minha vida. Eu não quero isso. Eu quero plenitude, eu quero uma vida plena. É isso que eu quero. Então, aqui, dentro do que nós falamos, você tem condições de organizar toda a sua vida. Chegar lá agora e botar a sua casa desde daquela gaveta que nunca viu uma arrumação, a toda a sua vida em geral. Você pode botar a sua vida em ordem, viver de forma excelente. Começar agora, você tem que se treinar. Como você treinou para ser medíocre, agora treine para ser excelente. Você adquiriu um estilo de vida, talvez crítico, e sei lá o quê, parcial. Agora, adquira um estilo de vida. Com uma mente pura, limpa. Tira o melhor das coisas. Não queira saber aquilo que vai só te contaminar. Quando alguém disser, isso aqui, não quero saber, eu só quero ouvir coisa boa, coisa que vai me levantar.
Se envolva com coisas que levantam, porque a vida já é um desafio. Viver é um desafio. E se você não fizer escolhas corretas para ter uma qualidade de vida, bem-estar, a sua vida não... Você está com Jesus, e ainda está, ai meu Deus, me falta água, falta decisões, falta atitudes. Coloque-se em pé, por gentileza. Ligue o seu pensamento no céu e decida que você vai entrar pela porta estreita e apertada a partir de hoje. Você não vai adiar mais nada na sua vida. Talvez muita coisa já foi adiada. Você já vem colhendo. Os resultados não são agradáveis, não são bons, em função de tanta coisa adiada, deixada. Fique um momento com Deus e assim já eu encerro. O povo que tem meu nome se humilhar e orar. Se meu povo se arrepender dos seus caminhos maus, então os ouvirei e os perdoarei, sararei a terra e suas feridas. Eu me levantarei para os defender, defenderei o povo que leva o meu nome. Se buscares a minha face ao invés das minhas mãos, se orares uns pelos outros e não por coisas vãs, então os ouvirei e os perdoarei, sararei a terra e suas feridas. Eu me levantarei para os defender, defenderei o povo que leva o meu nome. Então me lembrarei. Você deve pedir ao Espírito Santo ajuda, mente, espírito, para se posicionar. Os erguerei de novo. Eu quero ser um vencedor. Ainda nesse tempo. Eu quero um estilo de vida excelente. E eu sei que eu deixei muita coisa passar, tem muita coisa atrasada na minha vida. Mas eu tomo a decisão aqui hoje, Senhor, que agora eu vou me posicionar, eu vou focar e eu não vou retroceder. Eu não vou ceder para as emoções. Porque o que faz as pessoas mudarem, pararem, desistirem, são as emoções. Ela sente vontade, ela faz, ela não sente, ela não faz. Não pode ser assim. Isso qualquer um faz. Estou com vontade, faço. Não estou com vontade, não faço. Quem tem o Espírito de Deus e decide andar em excelência, quando as emoções dizem, não quero, não estou com vontade, hoje não dá, a pessoa levanta e diz, você não manda em mim, você não controla a minha vida. As suas emoções não podem controlar você.
Você não pode mais ser controlado pelas emoções. É isso que você tem que entender. Como é que eu faço isso? Não ceda para as suas emoções. As emoções que chegam para nós, elas dizem assim: você não pode, você não dá, hoje você está chateado, então vem aquela sensação, e você quer dar um desconto, né? Tem dia que você trabalha para danar, tem domingo que eu trabalho um monte, eu saio assim quebrada, chega segunda-feira eu estou quebrada. Então aí vem aquele pensamento, eu estou falando de mim mesmo, acontece isso comigo. É aquele pensamento, você pode dar um desconto, você treinou sábado, você trabalhou um monte, horror, você levantou 6 horas da manhã no domingo, todo domingo eu levanto, é o dia que eu mais levanto cedo, é o dia que eu mais trabalho no domingo, porque domingo é do Senhor. Então chega às vezes na segunda, eu estou, sabe, a perna cambaleando, me vem aquele pensamento e aquelas emoções que eu posso dar esse desconto para mim, que é perfeitamente aceitável, mas eu nunca cedo. Quem me conhece sabe, eu nunca cedo. Eu digo não, se eu alimento isso hoje, que eu cedo hoje, eu vou ceder amanhã, eu vou ceder depois, então eu não vou ceder nunca. Eu vou continuar firme naquilo que eu sei que é o melhor para a minha vida. Esse é o melhor. E aí quando eu concluo o meu dia, eu olho e falo, olha que maravilha, se eu tivesse me entregado aquilo, eu teria perdido tanta coisa bacana que foi meu dia. Quanta coisa bacana eu fiz, olha quanto eu produzi. Mas às vezes você precisa botar uma força maior e dizer, ei, emoções, vocês não vão me controlar. Limpa a sua vidraça. Muita coisa que você vê e acha que o problema está lá fora, está aqui dentro. Limpa a vidraça. Para de buscar fora, enxergar o que não tem lá fora e limpa a vidraça. Decida ter um estilo de vida excelente. E isso significa tomar decisões, atitudes na sua vida, de fazer agora e não deixar passar. Em nome de Jesus, sabe, antes de você ir, eu peço que você faça essa oração. Você vai começar mudando tudo na sua vida. Talvez tem coisas na sua casa que já tem armários que estão lá abandonados, precisam de limpeza, tem cômodos deixados, tem documentos que essa semana você vai atrás para tirar. Você vai resolver. Tem aquele curso que está lá parado, você vai retomar seus assuntos. Você vai parar de dizer, eu não tenho dinheiro agora para ir para a academia. Tem um quarteirão ao redor da sua casa, vai dar umas 2 voltas ao redor dele e já é um passo maravilhoso. Quem quer faz. Quem quer faz com o que tem. Não existe isso. Arruma uma escada para você, suba e desça a escada umas 10 vezes que você vai ficar um espetáculo. Entendeu? Então quem quer, anda, dá uma volta, umas 2 voltas no quarteirão, arruma uma escadaria maravilhosa, vai lá, sobe, depois lembra do filme do Rock Balboa, aquele subindo lá, e aquela música maravilhosa, e aí você pega, começa a aprender a pular corda e ainda pula lá no alto, e aí fica uma beleza. Entendeu? Fica uma beleza. Quem quer faz. Quem quer faz. Pega aquela bicicleta enferrujada. Para de pegar o elevador, sobe a escada. E começa a criar esses meios. Você vai ver como muita coisa na sua vida vai ficar bacana. Porque é um tal de, eu não gosto dessa academia. Desde quando que precisa de academia? Para um monte de coisa. Isso é desculpa para não fazer. É desculpa para não fazer. É igual alguém disse assim para mim, uns obreiros, é que ter uma dieta saudável é caro. Eu falei, quanto custa um galão de 20 litros de água e quanto custa uma de 1,5 litro, 2 de coca? Eu falei, agora eu quero a resposta. O que é mais caro? É a água ou a Coca-Cola? Eu falei,
bom. Ah, bom. Ah, bom. Ai, porque eu não tenho essa proteína, come ovo. Não tem proteína melhor do que ovo. Entendeu? Não tem melhor. Bastante clara. Entra na clara, que você vai ficar com os músculos durinhos, que é uma beleza. Entendeu? Entra na clara de ovo. Vai ser beleza. Abandona o pão. Faz omelete de manhã e deixa aquele pãozinho quentinho, com aquela manteiguinha, que você come 2, 3, 4, às vezes. Obrigada, Jesus mesmo. Obrigada, meu Deus. Você vê que ele concorda comigo em tudo, que é uma benção. Graças a Deus. Então, tudo desculpa para não fazer. Desculpa, tem um monte de coisa que... Quando a gente vai na nutricionista, ela manda a gente cozinhar músculo. Que fala que é melhor. Cozinha músculo, cozinha patinho. Patinho, né? Patinho. Cozinha isso aí, que vai ficar muito bom. Ela manda a gente usar as carnes mais baratas. As mais... Então, às vezes eu olho as pessoas, elas arrumam uma desculpa aqui e acolá para poder não tomar uma posição na vida, para não ir fazer o que tem. Eu queria tirar a carta, mas eu não vai. Você tem que levantar e falar, eu vou fazer na minha vida. E Deus vai me honrar. Sai daqui decidido que você vai fazer o que tem que ser feito na sua vida em todas as áreas. Você vai ter o hábito de orar, o hábito de buscar a Deus, o hábito de cuidar de você, de manter a sua vida em ordem. E a primeira coisa que vai fazer é fazer uma faxina na sua vidraça espiritual. Em nome de Jesus. Ó Espírito Santo, eu oro por grande crescimento na vida do teu povo. Eu oro, meu Deus, para que essa reunião tenha ajudado bastante. É o que eu espero. Que eu tenha ajudado e que assim a começar por mim, que eu mantenha um estilo de vida excelente, cresça nisso. E que eu possa, meu Deus, nós todos juntos, na mesma fé, no mesmo espírito, estarmos como Daniel e os seus amigos, todos com o mesmo espírito, a mesma visão excelente de progresso, de crescimento, meu Deus, tirando o melhor das pessoas, limpando as nossas vidraças, abandonando a crítica, a parcialidade, ó meu Deus, fazendo escolhas corretas, em nome de Jesus. Cubra o teu povo com teu sangue e ajuda cada um a crescer e a evoluir, meu Deus, na vida, no conhecimento da fé, da verdade. Abençoa, meu Deus, nos ajuda a crescer, nos ajuda a te agradar, nos ajuda a produzir bons frutos através de boas escolhas. Nós te amamos muito. Amém, amém, amém.